Quando a gente pensa em Super Nintendo, é quase impossível não pensar na trilogia Donkey Kong Country. Porque além de serem jogos incríveis, essa trilogia é um caso de sucesso absurdo de todas as formas que a gente pode imaginar. Mas será que o sucesso é a história toda ou é apenas uma parte da história? Todo mundo lembra da trilogia Donkey Kong Country com o coração cheio de alegria, mas qual foi o impacto dela para a Nintendo no longo prazo? Será que foi tudo tão bom quanto parecia ser? Será que poderia ter sido ainda melhor? Ou será que tinha mais casca nessa banana? Esse é o assunto do vídeo de hoje e vai ser agora, só vem! E aí, topzeiros, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou o Ed e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se você caiu por aqui de um carrinho de mineração, você caiu no Aperta Start, onde videogame é uma das melhores coisas da vida. Então tamo junto e vambora! Para começar, eu quero que você saiba que esse vídeo é praticamente uma declaração de amor à trilogia Donkey Kong Country, ao Super Nintendo e ao mesmo tempo é uma análise do contexto que fez essa trilogia acontecer. É importante que a gente lembre que esses três jogos mudaram a história do Super Nintendo e da própria Nintendo. E se você está se perguntando como assim, Ed, eu te digo, vamos por partes porque o vídeo tá só começando. Donkey Kong Country chegou em 1994. Foi o renascimento de um personagem que nasceu como protagonista, mas que andava esquecido fazia uns bons anos. Pra quem não se lembra, Donkey Kong nasceu no arcade em 1981 como vilão e protagonista de um jogo que levava o seu próprio nome. Mario nessa época nem se chamava Mario, e na história do jogo Donkey Kong, o gorila era o pet do Mario. Isso mesmo, Donkey Kong era um animal de estimação do Zé do Bigode, mas que em certo momento pistolou geral, ligou o preulas e sequestrou a Pauline. Mario na verdade é um spin-off de Donkey Kong, e todo mundo lembra que o Mario foi criado pelo Shigeru Miyamoto, mas nem sempre se lembram que Donkey Kong foi criação dele também. E o gorila foi um personagem criado especificamente para agradar ao público dos Estados Unidos. O que a Nintendo não sabia é que daquele jogo desenvolvido em apenas alguns meses, sairiam dois dos mais importantes personagens da sua história, que estariam intimamente ligados ao futuro da empresa. A estratégia de agradar o público americano deu certo, e por alguns momentos a Nintendo até tentou insistir com os dois personagens ao mesmo tempo. Mas o tempo passou e acabou provando que, pelo menos naquele momento, apenas um desses personagens conseguia brilhar de verdade. Mario era imensamente mais popular que o gorila, e eventualmente o macaco da Nintendo foi parar no banco de reservas. E lá ficou até ressurgir em grande estilo como salvador da pátria em Donkey Kong Country de 1994. Na raiz, Donkey Kong Country é um jogo de plataforma, um gênero que era super abundante no Super Nintendo. E eu te conto isso para que você perceba que em 94, para um jogo de plataforma se destacar no Super Nintendo, tinha que ter alguma coisa de muito especial. E no caso, Donkey Kong Country não tinha apenas alguma coisa especial. O jogo todo era praticamente feito só de coisas muito especiais. E aí, meus amigos, o resultado não poderia ter sido outro senão o sucesso absoluto. E a pergunta é, como é que isso foi possível? O que esse game tinha de tão diferente assim? Donkey Kong Country só foi possível graças a uma série de circunstâncias inusitadas que, quando combinadas, apresentaram ao mundo um gorila poligonal que se movia de uma forma tão fluida, por cenários tão cheios de detalhes que era difícil de acreditar que tudo aquilo estava acontecendo no Super Nintendo. Eu diria que Donkey Kong Country foi a grande revolução visual nos videogames domésticos no meio dos anos 90. Certamente a gente já tinha visto jogos muito bonitos e bem animados antes, mas nada daquele jeito. E na real, a gente não tinha nem noção do que estava vendo. Enquanto recolhíamos os nossos queixos caídos do chão, nós estávamos presenciando uma antecipação do futuro, quase como uma premonição do que os consoles domésticos seriam capazes de fazer. E isso foi o que chocou todo mundo, porque aquilo estava acontecendo no Super Nintendo, um console maravilhoso, mas que não foi construído para fazer aquele tipo de gráficos. Literalmente, aquela tecnologia não pertencia a ele. E no entanto, Donkey Kong Country aconteceu da mesma forma.
Lembra no comecinho do vídeo que eu falei sobre circunstâncias inusitadas? Então, visualmente Donkey Kong Country não se parece com nada que a Nintendo tivesse feito antes. E isso é tranquilo de explicar, é porque o jogo foi desenvolvido pela Rare, uma das poucas desenvolvedoras ocidentais que a ultra protecionista e super japonesa Nintendo considerava como sendo parte da equipe. Então vai somando, a gente teve uma desenvolvedora ocidental trabalhando em um game com um personagem feito para o público dos Estados Unidos, usando uma tecnologia que a Nintendo passava muito longe, que eram os gráficos feitos com objetos tridimensionais. Toda a trilogia Donkey Kong Country foi construída basicamente usando uma mesma técnica, os chamados gráficos pré-renderizados. Eu sei que você pode estar perguntando, Ed, o que é que esse termo significa? Na prática, significa que o Super Nintendo está usando gráficos muito mais avançados do que ele mesmo seria capaz de criar. É praticamente um truque de ilusionismo. Quando a gente olha para os gráficos de Donkey Kong Country, rapidamente a gente percebe que ele não se parece com nada que existia até aquele momento no Super Nintendo. Quando falamos em Super Nintendo, estamos falando do começo da década de 90 até mais ou menos a sua metade. Foi um console construído para mostrar pixels na tela. E o que são pixels? São como pequenos quadradinhos que juntos formam um desenho maior. Tenho certeza que você já deve ter ouvido falar muitas vezes de pixel art, a arte de desenhar usando pixels. Os gráficos de Donkey Kong Country são mostrados no Super Nintendo como pixels, mas originalmente foram criados de uma forma bastante diferente, usando ferramentas de modelagem tridimensionais. Uma outra forma de encarar é que os gráficos de Donkey Kong Country não foram desenhados, mas esculpidos em 3 dimensões por um artista digital. Em seguida, foram convertidos e adaptados para o formato gráfico do Super Nintendo, criando um espetáculo visual que encantou todo mundo. A desenvolvedora responsável por esse feito incrível a gente tá cansado de saber que foi a Rare, que durante muito tempo foi muito próxima da Nintendo. A Rare aplicou essa técnica maravilhosamente bem em toda a trilogia Donkey Kong, e eu diria mais. Diria até que a Rare aplicou a técnica de forma perfeita, mas o detalhe é que não foi a Rare que criou essa técnica. Usar gráficos pré-renderizados costumava ser um luxo reservado para filmes ou produções que tinham um orçamento mais generoso, digamos assim. As estações gráficas usadas para gerar gráficos tridimensionais detalhados custavam uma grana violenta, não era algo acessível para todo mundo. Mas aos poucos a tecnologia foi chegando aos PCs mais comuns e graças a programas como o 3D Studio Max, por exemplo, criar gráficos tridimensionais para jogos começou a se tornar uma possibilidade cada vez mais viável, mesmo com um orçamento mais magro. The Seventh Guest é um jogo de PC de 93 e é um dos primeiros jogos de PC que eu me lembro que foi feito de uma ponta a outra usando gráficos pré-renderizados. Em consoles eu me lembro de um game de navinha no Neo Geo chamado Viewpoint de 1992, que usava cenários e sprites, tudo feito com gráficos pré-renderizados. Esses são só alguns exemplos para mostrar que a técnica de usar imagens pré-renderizadas em games antecedem o trampo da Rare em Donkey Kong Country. Mas foi ela que soube como ninguém transformar esta técnica em arte e essa arte em um jogo espetacular no Super Nintendo. O desenvolvimento do primeiro Donkey Kong Country começou em algum momento de 1993 e levou aproximadamente 1 ano e meio para ser concluído. É importante que a gente saiba que esse game só existe graças ao trampo da Rare, que nessa época estava cheia de energia e com sangue nos olhos para provar que era uma desenvolvedora de games bilonga das galáxias. Em 1993, a Nintendo ainda era comandada pelo imperador espacial Hiroshi Yamauchi, e ele não estava nem aí para a chegada dos gráficos poligonais. Eu disse imperador, mas Yamauchi estava mais para um Thanos com a manopla do infinito do mundo dos videogames. Ele foi a figura que forjou o videogame verso ao seu molde, e que achava que poderia alterar o destino desse universo com um estalar de dedos. Em parte, por um tempo, ele podia mesmo. Em 1993, a Nintendo ainda estava no topo do mundo curtindo os frutos do seu merecido sucesso, achando que mandava e dominava na preula toda. Mas enquanto a Nintendo curtia a vida adoidado, a concorrência trabalhava sem parar para tentar derrubar o imperador espacial Hiroshi Yamauchi. Grandes mudanças acontecem quando 2 fatores se juntam, que são o tempo e a persistência. Yamauchi achava que a Nintendo seria invencível e invulnerável para sempre, e talvez por isso ele nem notou quando a sua manopla do infinito começou a rachar. A 5ª geração de videogames começou ainda em 93 com o 3DO e o Atari Jaguar, e continuou no ano seguinte com o PlayStation da Sony e com o Saturn da Sega. E a Nintendo? A Nintendo continuava apostando tudo no Super Nintendo, e foi aí que o leite do Yamauchi começou a azedar.
A Nintendo piscou os olhos e quando abriu já tinha uma nova geração inteira de videogames na sua frente, e com um salto tecnológico brutal que o Super Nintendo não teria como competir. Ou será que teria? A Nintendo estava cochilando, mas a Rare estava muito acordada e muito ligada nas tendências do mercado. Por conta própria, ela já estava experimentando com gráficos poligonais fazia um tempinho, e quando ela apresentou o conceito de gráficos pré-renderizados para a Nintendo, foi como quando a água encontra a terra e dessa união nasceu uma plantação de bananas e cocos. Shigeru Miyamoto, criador de Donkey Kong, não se envolveu diretamente no desenvolvimento ou na produção de Donkey Kong Country. Nessa época ele estava envolvido até a cabeça com Yoshi's Island, e o papel dele nesse game foi mais como um supervisor que dava pitacos estratégicos de vez em quando. Coube inteiramente a Rare modernizar o personagem Donkey Kong, e não apenas nos gráficos ou no visual, mas em tudo. Até então a franquia Donkey Kong era composta por jogos estilo arcade e não tinham exatamente um universo para ser explorado. Isso significa que o primeiro Donkey Kong Country é um reboot e é protagonizado por dois personagens, Donkey Kong e Diddy Kong. Mas esse Donkey Kong não é o original de 1981, mas sim o neto dele. Nesse novo Kongverso, o Donkey Kong original ficou bem velhinho e passou a se chamar Cranky Kong. E o Diddy Kong pode parecer que é o novo Donkey Kong Jr., mas não é. Ele é sobrinho do atual Donkey Kong. Meio confuso eu sei, mas a vida segue. E como todo herói tem que ter um arqui-inimigo, a Rare criou os Kremlins e o Rei K. Rool, que numa bela noite invadem a ilha do Kong e roubam todo o seu estoque de bananas. A missão do Donkey Kong e do Diddy Kong é recuperar essas bananas e, claro, derrotar o Rei K. Rool. O design das fases foi outro trampo primoroso da Rare, uma mistura de plataforma com segredos espalhados que quem é novo no game joga cautelosamente e quem já conhece tudo pode passar pelas fases na velocidade da luz. Seja correndo pela selva, em um carrinho de mineração ou montado no Rumby, seja nadando, pendurado nos cipós ou voando entre os barris, Donkey Kong Country é uma trilogia muito dinâmica, com muita variedade e sem momentos tediosos. Eu até gostaria de falar mais sobre a trilha sonora espetacular do David Wise, mas em se tratando de YouTube, mostrar músicas de jogos é um problema que eu prefiro evitar. Mas eu nunca evito de te lembrar que se você tá curtindo o vídeo até aqui, não esquece de deixar o like e se inscrever se ainda não for inscrito. Não deixe isso para depois, senão você acaba esquecendo. Faz isso agora porque é assim que você fortalece o canal. Donkey Kong Country é um pacote completo, tem carisma, tem ação, é extremamente divertido e tecnicamente incrível. Ganhou inúmeros prêmios, conquistou uma legião de fãs apaixonados e comercialmente arrebentou a boca do barril. Em apenas 2 semanas ele quebrou a barreira de 1 milhão de unidades vendidas, e para 1994 isso foi um feito estratosfericamente alto, e um sucesso assim, é claro que ia ter sequência, até porque o investimento para fazer o jogo também foi bem alto, na casa de $1 milhão. Em 1995 chegou Donkey Kong Country 2, Diddy's Kong Quest, e em 96 Donkey Kong Country 3, Dixie Kong's Double Trouble. Eu sei que você percebeu o intervalo de exato 1 ano entre os jogos e chegou à conclusão de que Donkey Kong Country se transformou em uma franquia anual. Ainda assim, manteve o sucesso e a qualidade dos games seguintes, e isso só foi possível porque a base de produção dos jogos era exatamente a mesma. E em cada sequência o capricho se manteve. No segundo jogo acontece uma mudança de protagonista. Donkey Kong foi sequestrado pelo Rei K. Rool e na nova jornada gorilliana está presente a Dixie Kong, que é a namoradinha do Diddy Kong. Dessa vez, o jogo rola na Ilha do Crocodilo e foi outro sucesso absoluto de todas as formas possíveis. O terceiro game troca mais uma vez de protagonista. Sai o Diddy Kong e entra o Kiddy Kong, que é um primo da Dixie Kong. E dessa vez, tanto Donkey Kong quanto Diddy Kong foram sequestrados e a dupla de gorilas viaja para outro hemisfério do Kongverso para executar o resgate. Nesse ponto tá claro que a qualidade do game se manteve, mas as ideias foram uma mistura de melhorias e reciclagens inteligentes. Mas o que importa mesmo é que a trilogia como um todo foi absurdamente fantástica e mudaram a história do console Super Nintendo. Esses 3 jogos deram uma vida estendida ao console, e praticamente sozinhos sustentaram as vendas do Super Nintendo nos anos de 94, 95 e 96, quando a 5ª geração de videogame já estava a todo vapor. A pergunta que eu te faço é, será que realmente foi um bom negócio estender a vida do Super Nintendo pela 5ª geração? Será que no contexto geral ajudou ou será que atrapalhou a vida da Nintendo? Porque pensa comigo,
Em 94, o Super Nintendo já tinha um legado incrível de jogos, e se a vida comercial dele tivesse terminado naquele ano, a sua história teria sido maravilhosa igual, mesmo sem a trilogia Donkey Kong Country. Mas e quanto ao próximo capítulo da história da Nintendo? Infelizmente, a Nintendo só foi entrar na quinta geração de videogames em 96, que foi o mesmo ano do lançamento do terceiro Donkey Kong Country. As aparências definitivamente enganam, porque o que parecia ser um momento espetacular para o Super Nintendo, na real estava sendo usado pela Nintendo para ganhar tempo, enquanto ela não tinha um novo console para mostrar. E ela não tinha esse novo console naquele momento porque ela estava convencida de duas coisas: que jamais perderia o seu posto no alto da montanha e que os concorrentes iriam falhar miseravelmente em todas as suas tentativas, simplesmente porque ela achava que os concorrentes não sabiam o que estavam fazendo. E isso foi verdade até o momento que não foi mais. Quando a Nintendo acordou e percebeu que não dominava mais o mercado de videogames, aí já era tarde. Era hora da Nintendo correr atrás do prejuízo, algo que ela não estava acostumada a fazer. O Nintendo 64 foi um projeto que teve a sua tecnologia praticamente toda terceirizada. Ele foi baseado em um projeto da Silicon Graphics chamado Reality Engine. A Nintendo, abre aspas, comprou esse projeto da Silicon Graphics e usou o tempo que tinha em mãos para transformá-lo em um console, que eventualmente se transformou no Nintendo 64 que a gente conhece. Na real, partir de um projeto existente foi a única saída que a Nintendo tinha para ganhar tempo. Se ela tivesse que partir do zero, sem o conhecimento das tecnologias por trás do mundo poligonal, só Deus sabe quando é que sairia esse novo console. Mas enquanto o Reality Engine se transformava em um console, a Nintendo não tinha como ficar parada. A Nintendo usou o sucesso da trilogia Donkey Kong Country para tentar se manter relevante e competitiva no mercado. Essa estratégia funcionou muito bem para manter o Super Nintendo relevante naquele momento específico. Mas para Nintendo, no contexto geral, eu acho que foi uma oportunidade desperdiçada. E eu explico. Um dos motivos do Nintendo 64 ter demorado tanto para chegar foi para dar tempo do Super Mario 64 ser polido e refinado até ficar filé. Porque sem um jogo espetacular no lançamento, o Nintendo 64 não teria qualquer chance de emplacar. E aí eu te pergunto, e se esse jogo espetacular tivesse sido Donkey Kong Country? Já pensou Donkey Kong Country no Nintendo 64? Ou pelo menos a sequência dele? O console poderia ter chegado um ano antes e a história do Nintendo 64 poderia ter sido completamente diferente. O estilo visual de Donkey Kong Country se encaixaria como uma luva na proposta do Nintendo 64. Seria uma transição suave para o mundo dos gráficos poligonais e de cara o console teria uma franquia nova no auge da sua popularidade. E se essa franquia conseguiu sustentar as vendas do Super Nintendo, que já era um console com uma certa idade, que já estava de saída, imagina o que ela não seria capaz de fazer pelo Nintendo 64, novo em folha e com hardware muito mais poderoso. Claro que falar em Donkey Kong Country no Nintendo 64 é apenas um exercício de imaginação, porque sabemos que o destino quis que a história do N64 se desenrolasse de uma maneira completamente diferente. Mas eu não consigo afastar o pensamento que a Nintendo deixou passar uma tremenda oportunidade, muito maior que o absurdo sucesso que a trilogia Donkey Kong Country alcançou no Super Nintendo. Ela acabou usando a franquia Donkey Kong Country como uma solução temporária para um problema que ela criou para si mesma, quando não teve um console novo para mostrar na hora certa. E é bem verdade que ela faturou uma grana violenta com a trilogia Donkey Kong Country, mas o preço que ela pagou por isso também foi alto. Não ter um console preparado para a próxima geração no momento certo custou a sua liderança e colocou uma casca de banana no futuro do Nintendo 64. E agora eu quero saber o que Donkey Kong Country significou pra você. Qual foi o seu jogo favorito da franquia? E o que é que você acha do Donkey Kong Country no Nintendo 64? Você acha que poderia ter mudado a história do console? Ou você acha que o lugar da franquia realmente era no Super Nintendo? Me conta aí nos comentários. E eu quero agradecer e dar as boas-vindas aos novos membros do canal. O Alexandre Azevedo Paiva, o Leonardo Campos, o Kong Scoff, a Amanda Perazzoli, o Gameplay Brasil Studios, o Marco Cordon e o Thiago Rocha. E também aos que renovaram o Rodrigo S. Oliveira e o R. Braga 87. Todos eles clicaram no botãozinho Seja Membro que tá aí embaixo do vídeo e agora apoiam o trampo do canal. Valeu demais pela presença e, como sempre, jamais se esqueça que videogame é uma das melhores coisas da vida. Paz!